não possa ser no homem, mas no Mestre. Vamos para a palavra. Provérbios 24, versículo 3. Aleluia. Amém? Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Aleluia. Santo é o teu nome. Diz assim a palavra do Senhor: com a sabedoria se edifica a casa, mas com a inteligência ela se firma. Amém? Amém. Com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Pode se assentar. Pai querido, Pai amado, nós rendemos graças a Ti. A nossa vida é Sua, o nosso coração é Seu. E queremos Te pedir nesse momento que no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a palavra, que o Senhor possa falar conosco, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui nessa noite Te louvando, Te adorando, glorificando o Teu santo nome, reconhecendo a beleza da Tua santidade, reconhecendo, meu Deus e meu Pai, que sem Ti nada somos. Pai, eu Te peço nessa hora, nos abençoe. Eu coloco, meu Deus e meu Pai, a minha vida e a vida dos meus irmãos. Eu coloco cada família aqui representada. Eu coloco cada casal, meu Deus e meu Pai, cada esposo, cada esposa, cada filho, cada lar aqui representado, meu Deus e meu Pai. Eu coloco, Senhor, cada parentela aqui, meu Deus e meu Pai, na palma das Tuas mãos. E Te pedimos, meu Deus e meu Pai, abençoe. E Te pedimos, Senhor, visita. E Te pedimos, Senhor, sara, cura, liberta, transforma, porque cremos que o Senhor pode todas as coisas. Senhor, abençoe, meu Deus e meu Pai, a nossa vida com a Tua palavra. A Tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, eu Te louvo e Te agradeço por cada vida que conseguiu chegar. Eu Te louvo e Te agradeço por aquelas que não conseguiram. Senhor, manda uma palavra também, abençoe. Visita, meu Deus e meu Pai, os Teus filhos, a Tua igreja, as Tuas ovelhas, meu Deus e meu Pai. E derrame sobre a vida dos Teus filhos uma unção de alegria, de paz, uma unção de cura, uma unção, meu Deus e meu Pai, que venha despedaçar todo o jugo. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti e já Te louvo e Te agradeço no nome de Jesus. Amém? Amém. A palavra vai dizer em Provérbios 24, versículo 3, com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. Aqui vai falar de uma sabedoria, mas uma sabedoria que vem da palavra. Porque nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. E o conhecer a palavra não é decorarmos a palavra, porque tem pessoas que têm uma facilidade de decorar os versículos, os capítulos. Mas, irmãos, é bênção quando você tem essa prática, quando você tem essa sabedoria. Mas o bom mesmo, irmãos, é vivermos a palavra. É vivermos a palavra. Essa é uma sabedoria, porque aqui está falando de uma sabedoria bíblica. Aqui está falando de uma edificação. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, a gente fica se perguntando se a gente já começou a nossa construção. Será que cada um de nós já começou a edificar, a construir? Mas de que maneira estamos construindo? Será que estamos construindo errado de novo? Porque se a gente parar para pensar, nós vamos lembrar que a gente já errou em muitas coisas, em muitas situações. Então agora nós conhecemos esse Senhor, nós aceitamos esse Senhor, nós temos estado na presença desse Senhor, Ele tem ministrado sobre as nossas vidas. Então a gente precisa parar, a gente precisa pensar de que maneira estamos edificando, de que forma. Quem é que é o construtor? Quem é que está te direcionando? Porque eu fiquei pensando que muitas das vezes nós começamos uma edificação, mas somos nós ainda que estamos à frente, que estamos dando a coordenada, que queremos que seja de um jeito, de uma forma e de uma maneira. E nós precisamos entender que quando fala de uma sabedoria da palavra, nós precisamos entender que nós
não vamos mais edificar sozinhos. Nós precisamos que o Senhor, porque a gente sabe que qualquer edificação, primeiro tem que ter a planta, depois o engenheiro tem que aprovar, depois tem o mestre. Quem é o mestre? O mestre de obra, aquele que entende, aquele que vai dar toda a coordenada, aquele que vai dizer o que precisa ser feito. E esse mestre da nossa vida é Jesus. Porque eu fiquei meditando nessa palavra, irmãos, não é tempo mais de construirmos alguma coisa para ser derribado. Hoje nós podemos até aqui derribar alguma coisa na nossa vida, reconhecer e começar uma construção com esse mestre à nossa frente. Uma construção, porque quando o Espírito está falando ao meu coração, uma construção aonde você não se distraia, uma construção onde você não olhe para o lado, nem para a direita e nem para a esquerda, uma construção onde você não queira construir, porque você está vendo uma obra bonita. Porque você quer que a sua obra seja igual daquele que está do teu lado. Não, mas uma obra que vai edificar o nome do Senhor, mas que vai ser na direção do Senhor e vai ser segundo a vontade e o querer dele. Porque aí nós vamos ver que o Senhor vai nos dar inteligência para que essa edificação ela fique firme. Porque, irmãos, não adianta nada construirmos uma coisa bela, que chame a atenção, que todo mundo passa e vê e diz que é bonito. Às vezes é bonito só por fora, por dentro, sepulcro caiado. E o que mais tem, irmãos? Então nós precisamos hoje começar uma construção, uma edificação, mas segundo a vontade e o coração do Senhor. Para que amanhã, como vai falar na palavra de Mateus, capítulo 7, versículo 25, que vai falar do homem prudente, que construiu a casa. Porque uma construção, nós sabemos que não é de uma hora para outra. Uma construção, quando eu cheguei aqui, tinha algumas pessoas aqui falando, a pastora é muito detalhista, a pastora gosta das coisas com muito... Isso é da pessoa, realmente eu sou assim mesmo, eu sou um pouquinho enjoada com algumas coisas, ele já até conhece. Mas eu acho que quando você aprende, quando você entende da maneira que você vai servir esse Senhor, principalmente ainda mais lá na casa do Senhor, irmãos, a gente precisa aprender a servir esse Senhor com excelência. Porque se nós queremos bênção para a vida da gente precisa também querer fazer para o Senhor de melhor. Então eu fiquei perguntando dessa palavra, o que o Senhor queria falar conosco a respeito de edificação. E eu fiquei pensando quantas coisas, às vezes, na nossa vida espiritual, que a gente começa uma edificação errada, porque a gente, às vezes, tem pressa. A gente tem pressa. Irmãos, como é bom, às vezes, você vir para a casa do Senhor e ter um tempo de ficar sentado para ouvir a palavra, para você descansar, para você refletir. E às vezes a gente acha que a gente não precisa desse momento, todos nós precisamos. E tem momento que a gente precisa se assentar para botar a nossa vida em dia, para organizar nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque senão, às vezes a gente começa uma construção que não vai edificar o nome do Senhor. A gente vai começar uma construção que vai ficar bonita e bela por fora. Mas qualquer vento que vier e tempestade, ela vai cair. E é isso que muitas das vezes acontece conosco, porque às vezes nós temos pressa. Às vezes as pessoas têm pressa na nossa vida. Hoje a gente vê, muitas das vezes, as pessoas não deixando a ovelha ficar sentado, passar pelo tratamento, passar pelo processo de libertação. Não, a gente acha que a pessoa chega, a gente já tem que delegar alguma coisa, colocar alguma coisa para a pessoa fazer, porque a gente não consegue entender que a obra é de Deus. Porque às vezes a gente se apressa e a gente acha, não tem, vou dar uma explicação. Não tem ministério feminino. Aí tem que ter pressa, porque tem que ter ministério. Porque às vezes, sabe o que acontece? Eu sempre digo, o Espírito Santo é criativo. Se ele é criativo, você não precisa querer fazer nada o que o outro esteja fazendo. Você tem que crer que o Espírito Santo, ele vai falar com você, ele vai te dar a revelação e ele vai falar como que ele quer que seja feito.
Não adianta a gente achar que porque o lado está fazendo de um jeito que a gente vai ter que fazer do mesmo jeito. Não, irmãos. A gente tem que deixar, porque quando o Senhor fala de edificação, é deixar o Senhor sinalizar. É deixar o Senhor como mestre falar, eu quero dessa forma, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira. Porque senão vai dar ruim. E às vezes a gente acha, mas fulano está fazendo, na igreja tal está fazendo. Mas eu sempre falo, Deus está mandando você fazer do mesmo jeito? Porque Ele é criativo, irmãos. Então nós não precisamos. Nós precisamos é obedecer e fazer a vontade do Senhor. Não, mas tem que ter esse ministério. Se não tiver, a obra não vai crescer, ela não vai fluir? Claro que vai, irmãos. Não adianta nada a gente querer botar uma coisa para mostrar que tem. A gente tem que fazer aquilo que o Senhor está nos dando como direção. Porque muitas das vezes nós vamos fazer e vai dar problema. Não vai dar certo, vai trazer confusão, vai trazer contenda. Por que não esperar o momento certo? Irmão, nós ficamos muito tempo esperando para que Deus abrisse essa porta. Fomos a vários lugares. Depois paramos de procurar. E eu sempre falei, Senhor, se o Senhor for abrir, como o Senhor está falando, tem que ser próximo para que as pessoas possam estar. Eu não posso pensar nada sem pensar na igreja, sem pensar nas ovelhas. Porque às vezes nós agimos na emoção. E tem muitas pessoas agindo na emoção. Tem muitas pessoas agindo com pressa. Tem muitas pessoas às vezes não deixando a ovelha passar pelo processo dela, de estar sentado, de estar ouvindo, para poder entender, para poder delegar algo, para que não venha dar ruim depois. Porque hoje a gente vê as pessoas mal não chegam na casa do Senhor, ainda não passou nenhum tipo de processo, daqui a pouco já está com o ministério na mão. Irmãos, o vento vem, a palavra de Mateus 7:24, ela vai falar do homem prudente. A construção daquele homem na rocha. Porque o vento vem, a tempestade vem para todo mundo. E se ela não estiver alicerçada, não suporta. É por isso que vemos muitas pessoas fora abandonando seus ministérios. Porque não aguenta. Porque a casa não foi edificada na rocha. Porque não passou pelo processo. Porque não passou pelo tempo. Eu sempre digo lá na igreja, tudo na minha vida foi muito tempo. Foi muito tempo como obreira, foi muitos anos como diaconisa, foi muitos anos como missionária. Para chegar a ser pastora não foi de uma hora para outra. Eu estou quase 30 anos na presença do Senhor. Eu sei que isso não quer dizer nada. Mas tem que ter experiências, irmãos. Não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser uma edificação que você possa entender, que você está aprendendo. E você está subindo os degraus, e que você está alcançando para você chegar aonde o Senhor quer que você chegue, mas glorificando o nome do Senhor. Quando o Senhor estava me dando essa palavra, Ele estava falando de relacionamentos. Relacionamentos. Porque na maioria das vezes a gente vem para a casa do Senhor com o nosso relacionamento destruído. E a gente não começa uma edificação colocando o Senhor à frente. Aí a gente começa uma construção errada de novo. Porque aqui nós estamos falando de família, aqui está falando de casa, está falando de uma casa espiritual, mas está falando também de uma casa secular. Aqui também está falando do relacionamento. Porque para você edificar, para que essa casa esteja firme, essa edificação, o Senhor tem que estar na frente. O Senhor tem que estar conduzindo. O Senhor tem que estar te dando a ordem da maneira que tem que ser feita. Porque senão mais à frente ela vai ruir de novo. E eu sempre digo que tem áreas, tem situações que nós não precisamos mais passar e nem Deus quer que a gente passe. Mas se nós não entendermos que quem precisa edificar tem que ser o Senhor, nós só vamos fazer aquilo que Ele mandar. E o mais interessante é que às vezes a gente continua querendo fazer do nosso jeito. Aí não tem firmeza. Aí a gente esquece que vai vir dias maus. A gente esquece que vai vir vendavais.
A gente esquece que vai vir adversidades. Aí ela vai desmoronar de novo. Aí a gente sofre, a gente chora, a gente perde. E eu pergunto, quantas vezes a gente vai ter que edificar? Quantas vezes mais você vai ter que edificar? Porque na maioria das vezes, o Senhor agora, Ele quer, filha, faz do meu jeito. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, quando o Senhor estava falando que às vezes a gente tem que derribar, é o nosso eu, irmãos. É a nossa vaidade. É o nosso orgulho. Porque tem coisas que a gente vai ter que mudar. Tem coisas que não vai poder mais acontecer. A gente, em primeiro lugar, precisa deixar o Senhor fazer. Bota o Senhor à frente. Deixa o Senhor ser o mestre dessa obra. Edifique a tua casa sem pressa. Porque quando estamos edificando, a gente sabe que aparecem muitas pessoas para nos pressionar, para nos intimidar, para achar que a gente precisa ir correndo. E tudo que você faz com pressa, dificilmente sai bom, sai perfeito. Não sai, irmãos. A mesma coisa é a gente abraçar tudo, querer fazer tudo. Alguma coisa vai ficar mal feito. Então faz devagar. Faz com zelo, sabe por quê? É uma edificação para a tua vida. É uma edificação para a tua casa. É uma edificação para que você não sofra, para que você não passe por algumas situações que você já passou. Firmeza espiritual. Eu falei, Senhor, o que é essa firmeza? Firmeza, irmãos, é o vento soprar. Firmeza é você ser intimidado. Firmeza é você estar ouvindo palavras negativas e contrárias e você confiar naquilo que Deus já liberou para a tua vida. Isso é firmeza. Porque aí eu lembro de Saul, que não podia oferecer o holocausto, que não podia oferecer o sacrifício, mas a intimidação daquele povo fez com que ele fizesse aquilo que não cabia a ele, fizesse aquilo que só o sacerdote Samuel poderia fazer. E ali seria confirmado o reinado de Saul. E ele perde. Firmeza é quando você está sendo pressionado. É quando você está ouvindo coisas que você às vezes se pergunta: por que eu estou ouvindo isso? Por que eu estou passando por isso? Às vezes, irmãos, é necessário a gente passar. Porque você passando, você vai descobrir quem é esse Deus. Porque você vai ver Ele passando contigo. Então essa sabedoria tem que ser divina. E essa sabedoria, ela mata toda a sabedoria que a gente acha que sabe. Porque nós não sabemos nada. Quando a gente começa a conhecer esse Senhor, a gente vai vendo que tudo que a gente achava, que era correto, que tudo que a gente achava que era nossa inteligência, a gente vê que nós não sabemos de nada. Aí a gente começa a entender: eu preciso desse Senhor. Porque se eu não colocar, se eu não deixar Ele entrar na minha vida, eu vou fazer errado de novo. A minha vida não vai ficar firme. A minha vida espiritual não vai ficar firme. As minhas emoções não vão ficar firmes. Porque lá no Salmo 128 diz do homem que é bem-aventurado. Era um homem que temia ao Senhor. Era um homem que ele edificou a casa dele, porque se você for ler no Salmo 128, você vai ver da maneira que aquele homem vive, porque ele temia. É por isso que a palavra vai dizer em Salmo 111, versículo 10, que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aleluia. E como é bom quando a gente tem esse temor ao Senhor. Porque quando você teme a esse Senhor, não importa o que esteja acontecendo à tua volta, não importa o que possam estar fazendo, você vai ficar naquilo que o Senhor tem te orientado, naquilo que o Senhor tem falado. Se for necessário retroceder, nós vamos retroceder. Se for necessário parar, nós vamos parar. Se for necessário sairmos de um lugar para ir para o outro, nós vamos obedecer. Porque nós tememos a esse Senhor. Aí sim, a gente vai edificar. E a gente vai ver essa firmeza. E quando o Senhor fala de firmeza, é quando a gente também não esquece daquela palavra que diz, aquela palavra que fala que nós precisamos, aquele que está de pé, vigie para que não caia. É uma firmeza que você entende que essa firmeza é o Senhor na tua vida. Mas se a gente também achar que a gente não vai cair, que a gente não vai tropeçar,
aí nós estamos mais fácil para a queda. Porque eu acho que o perigo é quando a gente acha que na nossa vida isso não acontece. Quando eu acho que eu não vou passar por isso. Quando eu acho que isso não vai acontecer comigo. Às vezes a gente acha que acontece com todo mundo, menos com a gente. Mas por que não? Porque eu estou assim com o Senhor, porque eu estou buscando, porque eu jejuo, porque... Não é nada disso, irmãos. Porque quando a gente pensa desse jeito, a vaidade já entrou no nosso coração. Então a gente tem que vigiar todo o tempo. A gente tem que lembrar dessa palavra, porque às vezes a gente está apontando, a gente está julgando, e a gente acha que pelo fato de a gente estar de pé hoje, amanhã, nós não podemos cair. E é um engano de Satanás. E o Senhor está falando de uma sabedoria que muitas das vezes a gente sabe tão pouco da palavra. Mas a gente tem temor a essa palavra, a gente obedece essa palavra. A gente não quer só decorar, a gente quer viver essa palavra. A gente quer testemunhar dessa palavra. E quando você quer viver e testemunhar dessa palavra, a primeira coisa que a gente entende é que nós precisamos descer. E é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. A primeira coisa que a gente vai entender que sem Ele nada podemos fazer. Se não é Ele na nossa vida, nos sustentando, tendo misericórdia, a gente não chega em lugar nenhum. Você já começou a sua edificação? De que maneira você está edificando? Ainda tem que ser do teu jeito? Quem foi que fez a planta? Quem é o mestre? É você? Ou é o Senhor? Ou é o Espírito Santo de Deus? Quem é que está conduzindo? O que você está edificando? De que maneira? De que forma? Para amanhã vir um vento forte e você não suportar? Ou para amanhã vir um vento forte, uma adversidade, você começar a blasfemar? Ou para você começar a murmurar? Qualquer situação que você possa estar passando. Não, nós precisamos de uma firmeza espiritual. Nós precisamos de uma firmeza que na maioria das vezes a gente vai ouvir. Os inimigos estão vindo para te destruir. E você vai seguir aquilo que o Senhor mandar você fazer. E você vai ficar confiando no Senhor. E você vai ter firmeza. Porque se o Senhor falar, fica aí, que eu vou te guardar, você vai ficar. Mas se o Senhor falar, sai desse lugar, você vai sair também. Isso é firmeza espiritual, obedecer à voz do Senhor. A edificação, em primeiro lugar, é uma edificação onde a gente comece a conhecer esse Senhor. Porque nós sabemos que nós vamos viver todo tipo de intimidação, todo tipo de adversidade para nos parar, para fazer com que a gente não confie nesse Senhor. É por isso que ele vai dizer para elevar os olhos para o monte, da onde virá o socorro. Salmo 125. Eleva os meus olhos para o monte. O nosso Deus, ele é fiel. Nós precisamos edificar uma vida em Cristo. Nós precisamos com a inteligência, irmão, porque quem consegue entender a Bíblia é muito inteligente. Tem coisas que a gente não entende não, mas algumas coisas a gente toma posse. Tem palavra que o Senhor traz a revelação daquela palavra para a nossa vida. Isso é bênção de Deus. Então eu preciso saber de que maneira que eu estou edificando a minha casa. Porque se eu estiver edificando de uma maneira que eu coloquei o Senhor em primeiro lugar, eu tenho certeza que eu não vou mais viver o que eu vivi no passado. Se eu estiver edificando de uma maneira que eu entenda que eu preciso retroceder, que eu preciso mudar, que eu preciso ser paciente, que eu preciso buscar inteligência, que eu preciso ter misericórdia, eu não vou passar mais o que eu já passei no passado. Porque tem um Deus que é fiel. Edifique, mas edifique de uma maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque quando o vento vem, a tempestade vem. Se o Senhor não estiver sustentando, se não estiver firmado na rocha, vai a pique sim. Deus é misericordioso. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, Ele estava falando, filha, como tem muitos que continuam edificando segundo a vontade e o querer. Irmãos, é tão difícil obedecer a voz de Deus. Mas quando a gente quer, a gente começa a falar assim, eu não quero mais errar. Se eu não quero mais fazer do meu jeito.
Senhor, eu quero que o Senhor dê direção. Eu quero que o Senhor fale se sou eu que preciso mudar. Eu quero que o Senhor fale se é em mim que está o erro. Eu quero que o Senhor fale aquilo que precisa ser feito. Irmãos, como é bom quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar. Como é bom quando a gente começa qualquer tipo de edificação. E quando a gente pede o Senhor para estar no negócio, para estar direcionando, para estar abençoando, para que você venha sentir firmeza, mas para glorificar o nome do Senhor, não para se envaidecer, não querer edificar para todo mundo aplaudir, não, irmãos, não é dessa forma, é diminuindo, é amando o outro, é pensando no outro, é colocando o outro. Eu falei na terça-feira, na quarta-feira eu preguei, que eu fui por recreio na terça, fui para uma consagração. O jovem que estava sumido, a família estava desesperada. Foi levantado um clamor naquele lugar. E aquele jovem apareceu à tarde. No Leblon. Eu falei, Senhor, ninguém sabe onde esse jovem está, mas o Senhor sabe onde ele se encontra. Que a família queria um desfecho para aquilo. E a gente fica pensando... E eu não posso achar que isso é normal. Eu não posso me conformar com as coisas que eu estou ouvindo. Ah, mas é cumprimento da palavra sim. Mas o Senhor pode reverter o quadro de qualquer situação. Basta estarmos em oração. Irmãos, hoje eu recebi um telefonema de uma irmã lá de Portugal. E ela mandou uma mensagem para mim. E ela falou assim, eu falei com ela na segunda-feira, orei por ela na segunda-feira que ela esteve no Brasil, nós não conseguimos se encontrar. Aí ela falou, pastor, eu quero testemunhar porque você orou para mim na segunda-feira. E a minha mãe tinha caído no golpe do Pix de R$2.500, uma aposentada. Ela estava vindo para o Brasil e a mãe fez a transferência. Aí a mãe ficou muito triste. Quem quer? A gente não quer perder nem 10, quanto mais 2.500, né? Mas ela falou, pastora, graças a Deus, o banco restituiu o dinheiro. Ela falou, pastora, eu quero testemunhar porque você orou para mim na segunda-feira. O meu marido recebeu uma proposta para ganhar 4 vezes mais. Irmãos, nós precisamos querer ser usada pelo Senhor para o nome dele ser glorificado. Nós precisamos buscar edificar a nossa casa para ser canal de bênção, para liberar a palavra de bênção, para ajudar aqueles que estão feridos, para ajudar aqueles que estão machucados, para estender a mão. Essa tem que ser a nossa edificação, porque vivemos num mundo mau e tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor. E eu falei, Senhor, eu quero que o seu nome seja glorificado. Edifica as nossas vidas, quando você pode ser instrumento para vidas e o Senhor concretizar aquilo que Ele fala, porque Ele é fiel. Então edifica, irmãos, edifica, mas do jeito que Deus quer. Se você estiver edificando do teu jeito, comece de novo, mas fala, Senhor, eu quero que o Senhor edifique comigo. Eu só quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu só quero agir da maneira que o Senhor queira que eu haja. Porque é muito bom quando a gente coloca esse Senhor. Porque aqui está falando de sabedoria. Não está falando daquela sabedoria que você decora, que você fala. É lindo. Às vezes, irmão, só fala, não vive. Só Deus sabe a vida. Só Deus sabe os sentimentos. Porque às vezes são pessoas que sabem muito, mas o que sai da boca não é bênção. Sai maldição, sai ira, sai raiva, sai mágoa, sai ressentimento. E está falando. Agora, quando você começa a viver, você vai edificando sem pressa. Ah, estão me pressionando. Eu não vou correr. Eu não vou ter pressa. Porque o Senhor, quando Ele faz com perfeição. Então que nessa noite não se apresse na sua edificação. Se tiver um momento que o Senhor falar assim, para um pouquinho, descansa um pouquinho, senta um pouquinho. Irmãos, a Bíblia vai dizer que no 7º dia, na criação, Ele descansou. Então tem momentos
que é necessário estarmos sentados ouvindo aquilo que o Senhor quer falar. É necessário sermos renovados, vivificados, fortalecidos, porque às vezes só você e Deus sabem o que você viveu, o que você passou. E não adiantará se estivermos doentes, não adiantará se estivermos ainda com ressentimento, com mágoa. Irmãos, a gente não vai conseguir dar para ninguém se nós não tivermos. Nós não vamos conseguir abençoar ninguém se o Senhor não tiver derramado a bênção sobre a nossa vida. E tem muitas pessoas, irmãos, que não estão abençoando em ninguém, está trazendo contenda e confusão. E ele está falando de sabedoria, ele está falando de firmeza, ele está falando de edificação. Então edifique as tuas emoções, os teus sentimentos, edifique a sua caminhada, edifique a tua busca nesse Senhor. Porque aí você vai ver que Ele vai te dar inteligência, Ele vai te dar sabedoria. Às vezes é uma inteligência, irmão, que é só do alto mesmo. Mas graças a Deus Ele dá essa inteligência. Aí Ele fala do homem prudente. Aí Ele fala do homem que é temente, em Mateus 128. Aí Ele vai falar no Salmo, como eu disse, no Salmo 111, versículo 7, que o amor, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Essa palavra vai completando. Porque, irmão, se você teme, Ele vai te dar sabedoria. É nítido. Se você tem temor, Ele vai te dar sabedoria, que às vezes as pessoas vão olhar e falar: como que você consegue fazer isso? E a gente vai entender: eu não consigo fazer nada, isso é o Senhor. Porque Ele diz na palavra, toma posse daquilo que Ele está falando na palavra. O Senhor vai confundir muitas pessoas te dando essa sabedoria, essa inteligência. Para que você firme, para que você esteja firme, para que você esteja firmando a tua casa, firmando a tua família, firmando o teu casamento, firmando as tuas emoções. Porque como é bom, irmãos, nós servimos a esse Senhor. Tem lutas? Tem adversidade? Tem. Mas se tem uma coisa que o Senhor deixou para todos nós, é a paz que excede todo entendimento. É por isso que tem pessoas que acham que a gente não tem problema. Pastor, até parece que nem tem problema. Eu tenho, irmão, mas tem gente com problemas maiores que o meu. E hoje eu entendi que do meu problema eu tenho um que cuida. Então eu não preciso ficar preocupada, porque eu tenho certeza que Ele está cuidando das minhas adversidades, dos meus problemas. E eu consigo descansar no Senhor. Então descansa. Edifica a tua vida. Edifica a tua casa espiritual. Edifica as tuas emoções, para ninguém mais te enganar, para ninguém mais te passar a perna. Edifica, faça uma construção, irmãos. Não só por fora, porque às vezes está bonito só por fora. Tem pessoas às vezes que está bonito por fora, mas está com sentimento suicida. Tem pessoas que está bonito por fora, mas está com depressão, está com opressão, está sendo sugestionado. Está bonito por fora, mas está querendo morrer. Não quer mais viver. Está bonito por fora, mas não tem sonhos, não tem mais esperança. Está bonito por fora, mas não consegue ver a beleza da criação de Deus. Quantas pessoas nós não deparamos dessa forma? Mas tem um Senhor nessa noite que Ele diz que se buscarmos nele essa sabedoria, Ele nos dará inteligência. E nós vamos nos sentir firmes a cada dia, para glorificar o nome do Senhor, para ser instrumento de bênção, para poder ajudar outras pessoas, anunciar esse reino para outras pessoas e entender que aquele que está de pé vigie para que não caia. Então nós vamos ter a sabedoria do Senhor. Ele vai dar essa inteligência para entendermos que tudo que Ele tem nos dado não é para a gente se vangloriar, não é para a gente achar que somos melhores, não é para quando nós chegarmos aqui a gente agir de uma forma que somos superiores a alguém. Não. Porque essa sabedoria faz com que a gente diminua eu e o Senhor cresça. Diminua eu e eu reconheça a bênção que está na vida do meu irmão, a capacidade que meu irmão também tem, a inteligência que meu irmão também pode receber. Que diminua eu e o Senhor cresça.
Como é bom ter essa sabedoria. Busque essa sabedoria. Você já começou a sua edificação? Está com pressa? Está torto alguma coisa se estiver torto? Porque se você construir torto, quando você estiver fazendo o acabamento, vai gastar mais. E é isso que a gente não entende. Não, deixa torto, depois a gente dá um jeitinho. O jeitinho é gastar mais. Tem uma trena? Mede. Tem uma trena, tem uma fita métrica. Hoje tem muitas coisas para medir. Mede, faz direito. Mas vão te apressar, não. Eu vou medir. Tem coisas que assim eu olho e já vejo que está errado, porque eu tenho essa coisa mesmo. Mas é de mim, gente. Eu odeio coisa torta. Eu não gosto de nada torto. Não gosto de toalha torta, roupa de cama torta. Eu não gosto. Mas isso, gente, já é meu. Tem gente que bota aquilo torto assim. Eu não consigo. Mas quem consegue? Mas aí, irmãos, às vezes você não gosta, eu não fico mandando fazer não, eu pego e faço. Porque quando você tem condições, porque às vezes você tem condições para pagar alguém, você vai pedir para consertar. Como eu não pago ninguém, eu vou do jeito que eu gosto. Então assim, é da pessoa. É da pessoa. Sabe o que é, irmão? É você fazer com excelência. E tem gente que faz tudo de qualquer maneira. Vai fazer uma comida com raiva. E joga a panela. E quebra tudo. Meu Deus. Faz com amor, irmão. Faz com amor. Faz com excelência. Porque, irmão, sabe por quê? Porque a gente quer pra gente o de melhor. A gente quer que façam pra gente com excelência. Então, quando a gente aprende a fazer pro outro com excelência, aí não tem como você não receber também com excelência. Não tem como as coisas não acontecerem. Hoje mesmo a Sara estava falando, pastora, me dá aí um... Como é que você falou, Sara? Me dá aí o segredo. Qual é o segredo, irmão? O segredo é orar. O segredo é se quebrantar. O segredo é rasgar o coração. O segredo é depender desse Senhor. O segredo é confiar nesse Senhor. O segredo é a gente olhar para o nosso ser humano como nós mesmos. O segredo é ter certeza que existe um Pai Celestial que tem o de melhor para as nossas vidas. O segredo é obedecer. Não é sacrifício, irmãos. Tem pessoas fazendo sacrifício. Tem pessoas que acham que é vestes. Tem pessoas que acham que é coque. Tem pessoas... Não é nada disso, irmão. Um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Um coração que entende que tem coisas que o Senhor vai requerer de mim, não da igreja. Porque tem coisas, irmão, o Senhor fala, é contigo, não é com a igreja, não é com os obreiros, é com você. Aí eu quero arrastar todo mundo para uma coisa que o Senhor falou que é comigo. E eu não posso fazer se o Senhor não está mandando, o Senhor não está falando que é com a igreja. Eu lembro que teve um tempo, eu fiquei 3 meses indo para a igreja, para orar naquele altar. Eu chegava lá meia-noite, de meia-noite a 1 da manhã. E as irmãs, eu posso ir, pastor? Eu falei, não, porque Deus falou que é comigo. E hoje, irmãos, tudo que a gente tem colhido é porque tem obediência. É porque a gente precisa entender quando é com você a obra, que o Senhor está requerendo de você a obra. Quando você se dispõe a descer e deixar com que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Quando você entende que Ele está requerendo algo de você. Aí, por eu não entender, eu olho para o meu irmão e falo, mas o irmão está assim, assim, assim. Eu não posso, irmão, porque o Senhor está requerendo de mim. O Senhor está falando é comigo. Sou eu que não posso. Porque para cada um, o Senhor tem um chamado e um propósito. E quando a gente começa a entender isso, aí nós edificamos a nossa casa, nessa misericórdia, nesse amor desse Senhor, seguindo aquilo que o Senhor vai dando como direção para as nossas vidas. Então que nessa noite edifique a sua casa com sabedoria, que Ele vai te dar inteligência para ela se firmar, para ela ficar firme, para quando vir dias
permanecer firme na rocha, na presença do Senhor, e você continuando glorificando o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Tem segredos, irmãos, que a gente não pode falar, né? Tem segredos. Sansão, vou lá, só vou finalizar com Sansão. Sansão, ele era... O que Sansão era, igreja? Escola dominical. Nazireu. Qual era o segredo de Sansão? Qual era o segredo de Sansão? Era o cabelo. Não podia cortar o cabelo. Não podia cortar o cabelo. Aí Sansão começou o quê? A brincar com Dalila. Brincou com Dalila. Brincou com Dalila. E Dalila toda amorosa. Sansão, eu preciso saber de onde vem essa força. Irmãos, tem segredo que a gente tem com Deus, que é você e Deus. Você e Deus. Em um belo momento, Sansão se descuidou, porque brincou muito, né? E ele falou, e ele dormiu. E Dalila falou para os filisteus. E Sansão acordou achando que ia sair daquela situação. Mas aí a Bíblia diz, mas o Espírito já não estava mais com Sansão. Irmãos, em nome de Jesus, guarda a tua coroa. Guarde a tua coroa. Se você tem unção, guarde, cuide, zele. Se você tem chamado, guarde, cuide, zele. Se você tem ministério, guarde, cuide e zele. Guarda aquilo que o Senhor te deu, independente daquilo que você esteja ouvindo, independente daquilo que possam estar falando, independente da intimidação. Você sabe do que você já recebeu, você sabe o que está sobre a tua vida. Tenha zelo, guarde aquilo que o Senhor te deu. Hoje você pode falar, Senhor, eu tenho, mas ainda não estou exercendo. Mas vai chegar o momento, a hora certa, que você vai exercer e vai ser uma bênção. Vamos ficar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos, Senhor. Senhor, a tua presença é tão real aqui. Eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, nos ajude nessa edificação de nossas vidas. Ajude, Senhor, na edificação do nosso emocional, dos nossos sentimentos, de tudo aquilo que estamos edificando, meu Deus e meu Pai. Não queremos mais, meu Senhor, que nada venha ser destruído, venha ser desfeito, venha a pique. Nós queremos, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja nessa edificação, que o Senhor nos dê inteligência, meu Deus e meu Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que possamos, meu Deus e meu Pai, saber usar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para a glória do teu santo nome.